Então, olá! Olá, Como estás? Tudo bem? tudo bem contigo também? Tudo. Então, obrigado por estar aqui connosco. Nada. Estamos aqui para falar sobre o tema da identidade. Um tema muito relevante hoje em dia, não é? Sobre o que estavas a falar, que estás a falar muito esses dias, não é? Pois, é o tema da atualidade e é o tema também que nos vai marcar para o futuro, porque de repente a ideia não é só a identidade já deixa de ser uma componente biológica, tem componentes de definição política, ou seja, quem define o que eu sou ou o que não sou é muitas vezes quem quer definir também como é que eu pertenço a um determinado espaço. E todas essas formas de determinar como é que as pessoas são, independentemente depois da forma como as pessoas elas próprias se sentem ou se projetam na sociedade, pá, consegue um bocado, digamos, informar a ideia e o debate sobre a questão da identidade. E é uma questão que veio para ficar, porque é uma questão que mexe não só com a questão do presente, ou seja, como nos relacionamos enquanto pessoas diferentes, com origens e trajetos culturais, sociais, económicas diferentes, mas sobretudo porque também é uma ideia que quer decidir como é que nós nos queremos relacionar e conviver daqui para a frente. Né? É um debate que veio para ficar, é um debate que nos vai marcar. Tem grandes problemas, eu acho, e que podem ser perigosos se não fizermos nada nos próximos tempos, nomeadamente, acho eu, é a minha opinião, acho que teremos que reeducar a sociedade em pensar o que é que significa uma pessoa, independentemente da sua cor da pele, da sua religião, da sua orientação sexual, o que é que essa pessoa é enquanto cidadã num determinado espaço, não é? Quando partilha várias condições de vida, independentemente também do seu estatuto social, o que é que esta pessoa é para o resto da sociedade. E isso só é possível se nós o fizermos com as gerações mais novas, porque não é uma questão de pessimismo, mas parece-me que, olhando para o debate agora, o que está a acontecer pelo mundo fora, há pessoas que, de repente, descobriram coisas que nós achávamos que já tinham sido ultrapassadas, não é? Que se querem definir em função da sua cor da pele, da sua pertença cultural, em relação a outros, e a partir daí criar uma ideia de que essa diferença lhes dá alguma legitimidade para maltratar outras pessoas. E isto é uma ideia muito perigosa. É uma ideia muito perigosa, é uma ideia que pode perigar qualquer projeto de sociedade em comum. O racismo, os populismos todos, a extrema-direita, tudo isto acho que bebe muito agora dessa ideia de identidade, mas a identidade também tem coisas muito positivas, não é? Porque ela acrescenta valor a valor. Não é? O fato de uma sociedade se olhar no espelho e perceber que ela não é monocromática, que ela tem várias tonalidades, que essas todas as tonalidades fazem uma espécie de arco-íris social, é também uma mais-valia que nós temos que, na minha opinião, no debate, puxar. Não é? Em vez de sempre nós estarmos a cristalizar a ideia de que a diferença é que mais conta para depois nós podermos ocupar um lugar e dizer que não, essa diferença pode ser um contributo para que as pessoas, sim senhora, possam ocupar o lugar que queiram ocupar na sociedade em função das condições em que se encontram. Sim. Eu queria começar assim num nível um pouco mais pessoal. Ok? Como é que tu escreves a tua própria identidade? Quem é Mamadou Ba? A minha identidade é multifacetada. Eu sou muitas coisas, mas que me resumem numa. É o que eu costumo sempre dizer. Eu sou um cidadão nascido num outro contexto, vim do Senegal, numa cultura absolutamente diferente do ponto de vista histórico, porque eu venho de um contexto francófono, venho do Senegal, venho de uma cultura, do ponto de vista da minha origem, também marcada pela cultura islâmica. A minha família é muçulmana. Eu não sou, mas sou muçulmano de cultura. Não sou muçulmano de confissão, mas sou muçulmano de cultura e com muito orgulho. E sou, hoje sou cidadão português, como qualquer outro, e sou negro. E, portanto, é uma conjugação de identidades que fazem de mim um cidadão.
não é? Porque qualquer pessoa ela é o resultado ou uma súmula de várias proveniências, de vários trajetos. É o que eu sou, para além de ser ativista, ser pai, ser um aficionado de futebol, porque a identidade, para mim, lá está, eu não a vejo como uma coisa cristalizada, porque ela pode aparecer em várias formas de eu me identificar e de dizer o que é que eu sou, o que é que eu faço aqui, não é, no mundo. E então eu sou isso tudo. E no fim, para não ser muito pretencioso, há muita gente que, quando se lhe pergunta o que é que são, para evitar de dizer essas coisas todas pequenas, mas que ao fim e ao cabo são coisas grandes, porque são elas que nos informam como pessoas, dizem que sou cidadão do mundo. Eu queria sê-lo, não é? Eu queria um dia acordar e poder estar em qualquer sítio e não ser difícil fazer isso pela minha condição epidérmica, ou pela minha pertença cultural, ou pela minha condição social, ou pela minha pertença nacional. Queria, de facto, poder circular, viajar, escolher ir a qualquer sítio onde me apetecesse ir, mas eu sei que isto ainda é um sonho, não é? Não é possível isso acontecer, tendo em conta a forma como o mundo está organizado. Há fronteiras e as fronteiras, às vezes, elas são assassinas para as identidades. Não é? Então, o Hub, né, é uma organização que defende os direitos dos migrantes, né, e dos refugiados. Para ti, até que ponto ser migrante faz uma parte importante da tua própria identidade? E o que significa para ti ser um migrante? Eu entendo que dizer, ser imigrante é ser viajante. E ser viajante é ser muito corajoso e ser muito otimista, não é? São pessoas que não desistem de nada, não é? Uma pessoa que decide, independentemente das circunstâncias em que se encontra, decide ir procurar outras paragens, outros ares, não é? Para respirar, é uma pessoa otimista. Mas também, ser imigrante também é uma condição económica, não é? Há pessoas que são imigrantes porque querem sê-lo, porque querem viajar, porque querem descobrir, porque querem mudar de sítio. Há pessoas que são imigrantes porque são obrigadas a emigrar, pelas circunstâncias em que elas se encontram. Pela pobreza, pelas alterações climáticas, pelas guerras, pela miséria. Isso tudo faz delas, mas não faz delas menos sujeito político. Porque a mim o que me interessa discutir muitas vezes sobre as questões das migrações ou da imigração é a ideia de que essas pessoas, independentemente do momento em que elas se encontram e empreendem uma ideia de viagem, elas não deixam de ter um projeto para si próprias, não é? E quando uma pessoa tem um projeto para si própria, essa pessoa é um sujeito da sua condição, é um sujeito político, não é? Ele tem agenciamento, esta pessoa quer alguma coisa. E essa alguma coisa que essa pessoa quer não é só para ela, não é? É para o mundo também que a circunda. Portanto, é assim que eu me vejo, não é? Eu navego entre o viajante e o imigrante, ou seja, uma pessoa que vai e vem. Em tempo, quando eu era muito mais novo, era muito mais ingênuo. Eu fiz uma entrevista já há uns 18 anos em um jornal e a jornalista perguntou-me precisamente essa pergunta, o que é que para mim era ser imigrante. Eu disse, ser imigrante é ser vida. Que eu quero viver. E muitas vezes as pessoas que decidem sair de um sítio para o outro, é como agora, o momento que estamos a discutir, né? Toda a gente diz que eu não posso respirar. Né? Essa ideia da respiração, do sufoco, não é só uma metáfora, é muitas vezes uma condição real, né? É uma realidade. Há pessoas que estão absolutamente em sufoco em várias partes do mundo, não por sua própria culpa, mas por culpa da outra. Né? E essas pessoas têm que fazer pela vida. Eu acho que, se calhar, imigrante é até um bom exemplo de uma identidade que muitas vezes as pessoas que são imigrantes são vistos pela sociedade em que chegam como principalmente imigrantes, antes de todas as outras coisas que também são, antes da história que tinham antes de virar imigrantes, não é? Se calhar também não foi uma escolha, como estavas a dizer. Já enfrentaste também pessoalmente essas situações em que uma pessoa te vê principalmente como uma coisa, seja ativista, imigrante, senegalês, não sei o quê,
E como é que lidas com essa situação? Sim, eu acho que a tendência geral, infelizmente, depois da década 60, onde havia uma grande consciência que acho que resultava um bocado do trauma do nazismo na Europa, em que as pessoas tinham alguma consciência da necessidade de olhar para quem procurava um outro espaço em resultado de uma circunstância catastrófica que aconteceu na sua vida. Havia uma dose enorme da humanidade no olhar das pessoas por causa desse trauma do nazismo. E esse trauma passou, não é? E então houve uma tendência, uma tentação enorme. Eu, quando cheguei cá, tive vários episódios hilariantes que nos levaria aqui para conversarmos um dia inteiro sobre o que eu era, não é? De onde é que eu vinha e como é que as pessoas... Eu cheguei em 96 e as perguntas eram absolutamente no sentido de me catalogar, de me colocar numa determinada moldura, num determinado carcão, não é? Para me fixar ali. E então havia uns que só me viam enquanto imigrante, não é? Mas imigrante pobre à procura de trabalho. Havia outros que me viam como o negro, não é? Havia ainda outros que me viam como um imigrante não palop, ou seja, não lusófono. E havia outros ainda que me viam pelo meu nome, quando se diz Mamadou, há uma associação direta que se faz. Associava-me a uma coisa que nem sequer sou, não é? Que tipo um fervoroso praticante muçulmano, coisa que não sou, não é? Portanto, há toda esta construção, se podemos chamar assim, não é? Alheia, não é? À minha própria vontade, não é? Em que a sociedade e as pessoas olhavam para mim e queriam me determinar daquela forma. Mas eu acho que o importante nisso, pelo menos o que eu aprendi no meu percurso, é que a vantagem que o imigrante tem é que ele, quando vem, traz um grande background. E ele acrescenta porque ele vai também absorver, não é, o background que ele encontra no sítio onde ele vai parar. E isso é muito importante. E é por isso que a capacidade de resiliência dos imigrantes é muito, muito grande. Porque apesar das dificuldades, e são muitas, a gente sabe, não é? Nós vemos sempre, não é, uma certa engenhosidade social por parte dos imigrantes para ultrapassarem, não é, os obstáculos que se vão criando, e elas próprias depois escolhem a forma como querem se entrosar com a sociedade de acolhimento. Não é? Às vezes há situações em que, falando outra vez de imigrantes, por exemplo, a sociedade em que chegam não quer acolhê-los, não quer incluir esses imigrantes na ideia de o que é Portugal, ou Alemanha, Reino Unido, não sei o que seja. Porque acha que, em tantas situações, um grupo maioritário sente que um grupo minoritário é uma ameaça à identidade deles. De onde vem esse medo? É um medo histórico, não é? Eu acho que, por exemplo, para poder responder à tua pergunta, eu vou voltar ao debate da atualidade. De repente, toda a gente fala da identidade nacional, da herança histórica, da nossa herança, do nosso legado histórico, e dizer que há pessoas que querem apagar a história. Por que eu acho que isso acontece? Muito sinceramente, eu acho que a maior parte das pessoas que o fazem não é porque são obstinadamente racistas. Eu acho que porque se criou uma ideia muito falsa ao longo da história e que ficou, nos últimos anos, mais marcada de que, tendo em conta as injustiças que aconteceram ao longo da história, na forma como as sociedades ocidentais se relacionaram com o chamado Hemisfério Sul, que é possível haver alguma relevância histórica. Não é? Nós, por exemplo, na Europa, ouvimos todas desde a extrema-direita identitária estão sob um tema absurdo, que é a teoria da substituição, não é? Le grand remplacement. Não é? É uma tese que todas
forças de extrema-direita e de direita identitária usam ad nauseam no debate público. Dizer que essas pessoas que estão a vir não vêm por necessidade, não vêm porque estão encurraladas, não vêm porque têm dificuldades económicas. Não. Vêm porque há um projeto político por trás da sua vinda. Elas vêm para finalmente tomar conta das nossas culturas, dos nossos valores, vêm subverter a ordem civilizacional ocidental. E essa ideia fez também se construir numa outra falácia, na minha opinião, que há civilizações puras e únicas. Não é? E que a Europa, ou o mundo ocidental, muitas vezes eu digo, há uma coisa que eu chamo a síndrome do Ocidente, que eu acho que é uma espécie de doença cultural, porque se as pessoas que estão no dito hemisfério norte, que não o é do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, por exemplo, Austrália e França partilham este imaginário de que são hemisfério ocidental, não é? Mas a França não se esforça em partilhar, por exemplo, este imaginário com o Brasil, que está do lado ocidental do Atlântico. Por que não o faz? Porque há uma ideia histórica que está construída a partir daí. E então toda a construção social é que há pessoas que não podem fazer parte do tecido nacional ocidental, não é? Do tal marco civilizacional ocidental. Então criam-se narrativas de ameaça. Não é? As pessoas, os imigrantes, tornaram-se uma espécie de ameaça permanente àquilo que é a sobrevivência de uma ideia de cultura ocidental, que é uma ideia falaciosa, porque os antigos, não é? Se nós voltarmos até à Grécia Antiga, não é? Pitágoras, por exemplo, que toda a gente fala do teorema de Pitágoras. Pitágoras não era europeu, não é? Se nós fôssemos hoje pela lógica geográfica, não é? Das fronteiras, era de um outro espaço geográfico, não é? E então toda a ideia de que o Ocidente está sob ameaça explica a ideia, o facto dessa rejeição, desse sentimento de invasão que se criou relativamente aos imigrantes. Depois, mesmo quando os imigrantes já deixam de o ser, porque já estão na sua segunda ou terceira geração, está tão marcada a ideia de que ser de uma outra cor da pele ou de uma outra cultura não é fazer parte da sociedade europeia ou da sociedade ocidental, que pessoas que nasceram aqui, de filhos de pessoas que emigraram para aqui, continuam sempre a ser encaradas como imigrantes. Não é? Porque a ideia da pertença, ela tem, primeiro, historicamente, está ancorada numa ideia cromática, portanto, ou numa pertença religiosa, ou numa pertença cultural, e a partir daí começam então a estratificar as possibilidades de fazer parte ou não da Europa. E eu conto sempre essa história. Quando eu fui a Lampedusa, a primeira vez, eu fui visitar o cemitério. E porque eu acho que há espaços que nos mostram como é que a sociedade lida com a sua diversidade. O espaço de oferta cultural e o espaço de celebração da vida ou da morte. São espaços que determinam como as pessoas são vistas no todo. E os cemitérios são disso também um reflexo. Os cemitérios podem fazer um retrato da sociedade do ponto de vista da composição social, da composição económica, da composição religiosa. E então, quando eu fui a Lampedusa, eu pedi para visitar o cemitério. E há uma coisa que me marcou, porque eu perguntei à pessoa que estava comigo onde é que eles sepultam os imigrantes que morrem à chegada. E ele mostrou-me uma parte do cemitério de Lampedusa, que era uma espécie de matagal. Era a única zona que não estava tratada. Os cemitérios na Itália são sempre bem tratados, porque há um culto, não é, de veneração das pessoas que partiram e cujo espaço físico permaneceu enquanto monumento de ligação com a comunidade, sempre bem tratado. E no cemitério de Lampedusa, o sítio onde são enterrados os imigrantes que morrem,
não está tratado. É um matagal. E eu, na altura, disse que foi um choque para mim. Eu fiquei absolutamente em choque. E isso diz-nos uma coisa básica, não é? Que a ideia da rejeição está tão ancorada, tão cristalizada na Europa, que mesmo na morte há uma ideia de pertença ou não a uma comunidade humana, não é? Que há uma divisória que se faz. O que é que faz a diferença entre um morto de Lampedusa e um morto imigrante que chegou ali e que se enterra no cemitério? É essa a ideia que está lá, não é? Não é uma coisa que alguém está a orquestrar sistematicamente para dizer, não, enterram-nos ali, não sei o quê, não. Mas é a estrutura mental e cultural que está a funcionar e que faz com que não há nenhum assomo de indignação ou de consciência de que, espera aí, esta pessoa tentou salvar a vida, tentou procurar melhores condições de vida, chegou sem vida, então, na morte, merece um tratamento digno, tal e qual como as pessoas que estão aqui ao seu lado. Este assomo de humanidade, de dignidade, não atravessa o espírito das pessoas que cuidam desses corpos, não é? Que recebem esses corpos. E isto é bastante sintomático, não é? Da sociedade em que nós vivemos e como é que é visto o tal imigrante, não, a tal identidade imigrante. Porque como ela é volátil na ideia de construir, de consolidar a ideia da humanidade, portanto, ela pode ser descuidada, pode ser maltratada nos momentos mais importantes de todos nós, que é nascer e morrer, não é? São dois momentos bastante importantes na vida de cada um de nós e de cada uma de nós. Falando um pouco mais então dessa ideia de, estavas a dizer, de uma divisoria, não é? De uma divisão que resulta do fato de estar a dividir as pessoas nessas identidades separadas. De outra forma, claro que é importante uma pessoa poder dizer com orgulho, né? Eu sou parte desse grupo, eu sou parte... Como é que estás a dizer um pouco também no começo que há um perigo em dividir-nos tanto que esquecemos que somos todos cidadãos. Então, como é que lidas com essa tensão entre celebrar com orgulho que somos grupos diferentes e não esquecer que somos também um grupo maior e igual? Sim, eu venho do Senegal, como eu te disse há pouco, não é? Na minha língua usa-se muito isso, muitas vezes quando há discussões em família. São códigos sociais que são importantes muitas vezes para a gente interpretar as relações sociais. E dizer, nós temos cinco dedos na mão e são todos úteis, mas são todos distintos, diferentes em tamanho e em funcionalidades. E é exatamente isso, não é? Nós, se pudéssemos olhar para a identidade e perceber que ela pode ser apresentada através da composição desta mão e que cada dedo desta mão faz parte desta mão, mas é diferente em si, não é? Em tamanho e em função. E cada um dos dedos tem a sua importância e tem que ser valorizado enquanto tal. Mas isso não retira peso, não é? À mão no seu todo. Portanto, se pudéssemos fazer essa metáfora, não é? Ou seja, o fato de eu ser negro e dizer que sou negro não faz de mim menos humano, não é? Antes pelo contrário. E não pode ser condição para eu também ser maltratado ou ter menos direitos enquanto português negro, nesse caso. Tal e qual para como uma pessoa branca. Há só uma diferença, que é uma diferença que resulta de uma construção histórica, que é, durante muito tempo, a racialização foi um processo de exclusão, não foi um processo de inclusão. Não é? Ou seja, o fato de determinar que uma pessoa, por ter essa característica cromática, ser negra, ou ser amarela, ou ser às riscas, determina o lugar que ela ocupa na sociedade, ajudou a construir uma ideia de que, então, esse facto faz com que essa pessoa tenha menos dignidade ou menos direitos a pertencer ao conjunto. Mas há um pensador que eu gosto muito de citar, que acho que resolveu muito esta questão. O Fanon dizia que ele não cabe na cor da pele dele, não é? Mas ele sabe que a cor da pele dele determina o lugar que ele ocupa na sociedade. É um facto. Não é? A minha cor da pele, enquanto negro, não determina aquilo que eu sou enquanto humano, não é? Mas determina muito a forma como a sociedade como um todo olha para mim e o lugar que me quer atribuir na sociedade em função da dimensão cromática da minha pessoa.
Portanto, acho que sim, este conflito vai sempre existir enquanto não houver a capacidade da sociedade em geral em admitir que a diferença não é uma tara, é uma mais-valia. Não é? E se nós fizermos se conquistarmos esta vantagem psicológica, porque é disso que se trata, não é? O Du Bois dizia porque é que os trabalhadores brancos da América do Sul eram racistas, apesar de serem maltratados pelo patronato, tal e qual como eram maltratados os trabalhadores negros. Ele dizia que havia uma espécie de vantagem psicológica, que resultava da linha da cor do pensamento que estava dentro da cabeça dos trabalhadores brancos. É um facto, não é? Porquê? Porque qualquer pessoa que está numa circunstância de discriminação, de desvantagem, é humano, porque fomos criados e educados assim, é pensar, mas eu, apesar de tudo, eu estou acima da linha da água, não é? Estou melhor do que aquele que está por baixo de mim. E essa ideia de competição em relação àquilo que determina a capacidade de eu ser e a possibilidade de eu ser aceito, independentemente daquilo que eu sou, tem a ver também com o poder económico, não é? Na sociedade. E é por isso que eu acho que as ideias noturnas e sinistras de extrema-direita ganham expressão, não é? Porque conseguiram perceber que é muito fácil transformar todos os pobres em sentinela dos ricos e fazer com que os pobres se degradiem entre si enquanto os ricos continuam no seu banquete, não é? E é uma metáfora, mas é uma metáfora que se vê quando a gente olha para a estrutura urbana, quando olhamos para a estrutura económica da divisão do trabalho, quando olhamos para a presença ou a ausência de multicromacidade no espaço público, nos lugares de decisão, e quando atendermos aos debates sobre quem faz ou não faz parte do país, porque é que uma pessoa olha para mim, não me conhecendo de lado nenhum, e me diz, vai para a tua terra, por exemplo. O que é que autoriza uma pessoa que não me conhece de lado nenhum? O meu caso agora pode não valer porque eu sou mais ou menos conhecido, mas uma pessoa branca encontra uma pessoa negra na rua e diz, vai para a tua terra. Não sabe de que terra que é esta pessoa, não é? Porque há um mecanismo mental, não é, que se ossificou, não é, no caldo cultural de que pessoas com determinado tom de pele não são supostas a ser um determinado pedaço de terra no mundo. Quando, na verdade, não é bem assim, não é? Estavas a falar que recentemente estás a ter muitos convites a falar sobre justamente esse tema de identidade, não é? Também já és ativo nessa cena de, por exemplo, SOS Racismo foi fundado em 1996. É 90. É 90? Ok. E como é que se há mudado assim, a conversa sobre racismo, sobre identidade portuguesa, desde aquela altura, desde que eras ativo, falando sobre esse tema em Portugal? Sim, mudou muito. Eu acho que mudou muito a percepção de que Portugal jamais, infelizmente para os racistas, mas jamais será Branquinho da Fonseca. Esta quimera, este sonho acabou. Porque a sociedade é multiétnica e ela continuará a ser cada vez mais multiétnica e será multiconfessional. Portanto, será uma sociedade diversa. E acho que uma parte da sociedade, sobretudo a franja mais nova, começa a ter percepção de que assim será. Porquê? Porque o saldo demográfico assim obriga também. A convivência no espaço público, a interação social das gerações mais novas, ela acontece numa grande mistura étnica. Então, acho que há uma mudança desse ponto de vista da percepção das várias tonalidades étnicas que existem na sociedade. O que não mudou substancialmente é o fato de o racismo ter deixado de ser apenas uma ideologia, se ter transformado numa cultura. Ou seja, em que as pessoas, não é só a partir ou através
da retórica política, que exercem uma retórica ou uma prática racista, mas também através de crenças. O último inquérito do European Social Survey, que saiu há cerca de uma semana, tinha 2 dados que podem ser lidos ao contrário e que todos eles são absolutamente preocupantes. O primeiro diz que mais de 60%, cerca de 63% dos portugueses acreditam no racismo biológico ou no racismo cultural. É uma coisa preocupante, mas há uma coisa a mim que me preocupa mais, há um resultado que me preocupa mais, que me chamou mais a atenção naquele inquérito. É que feitos os cálculos todos, as extrapolações, apenas 11% dos portugueses não professam nenhuma crença racista. Então era que há etnias mais inteligentes. Há etnias mais inteligentes, há etnias mais trabalhadoras e há culturas melhores, há culturas menores, não sei o quê. Exato. E era só 11% de pessoas que não concordaram com nenhum... Nenhum outro. Exato. O que é um dado absolutamente assustador. Não é? Apesar do debate ter ganho uma centralidade brutal, porque houve uma alteração histórica, 3 mulheres negras eleitas na Assembleia da República pela primeira vez. Nós, na década de 90, tivemos 2 deputados negros na Assembleia da República, o Manuel Correia, do PCP, e o Fernando Cá, do PS, na legislatura de 90 e 95, e que depois desapareceram do mapa político. E nunca mais houve nenhum outro negro ou nenhuma outra negra na Assembleia da República. Como por magia desapareceram. E 25 anos depois, ou seja, 25 anos depois, estes deputados desaparecem no ano em que houve o primeiro assassinato racista em Portugal, em 95. O Alcino Monteiro foi assassinado em 95, faz este ano 25 anos. E 25 anos depois, finalmente há 3 mulheres negras que estão na Assembleia da República. Evidentemente que estamos longe de uma revolução ou de uma primavera, de uma consciência antirracista, muito longe disso, mas isto é um começo, não é? Porque não há possibilidade de haver nenhuma alteração substancial da questão racial se não houver alteração da questão racial do ponto de vista institucional. Ou seja, não houver visibilidade desta questão do ponto de vista institucional, se não houver centralidade do debate político sobre ela, não há alteração. Depois a questão da identidade vem aí logo colada. Porquê? Porque há uma parte da sociedade, nomeadamente dos setores mais reacionários, que acham que a identidade é para dividir, não é? Quando na verdade a identidade devia ser para somar, não é? Devia ser para acrescentar, não é? Para adicionar. Mas eles veem a identidade como sendo uma coisa de eles e nós. Não é? Eles. Mas esse eles, que eles metem, que temos que pôr entre muitas aspas, são pessoas que são imputáveis, são cidadãos que estão aqui no país. Algumas dessas pessoas nasceram cá. Outras vieram aqui, mas têm uma ligação efetiva e afetiva com o território, igual a qualquer outra pessoa portuguesa, seja ela branca, amarela ou às riscas. Não é? Portanto, eu acho que há uma mudança desse ponto de vista, do sentido em que há sim um grande debate na sociedade e houve uma manifestação histórica, nunca tinha acontecido em Portugal uma manifestação que pudesse pôr mais de 20 mil pessoas na rua. É certo, podem sempre dizer que sim, esta manifestação foi no rescaldo das mobilizações internacionais por aquilo que aconteceu com o George Floyd, mas se não tivesse havido uma consciência coletiva cada vez maior, a manifestação podia não ter sido tão grande. Portanto, eu acho que há uma consciência coletiva grande que fez com que há pessoas, e há uma parte feliz nisso, que é a maior parte das pessoas que estiveram naquela manif são jovens. Significa que nós, se não desperdiçarmos esta oportunidade, podemos começar a construir garantidamente um futuro coletivo comum em que a identidade não será um fator de exclusão, mas um fator de inclusão. Sim, estavas a falar sobre a manifestação Black Lives Matter, não é? Sim. E queria falar também usaste o termo de antirracismo, não é? Queria falar um pouco sobre isto, porque eu acho que é uma coisa muito interessante que agora está a desenvolver-se uma identidade que é
ser ativamente anti uma coisa, né? E não é só ser contra o racismo, mas mesmo fazer algo ativamente para Sim. lutar ao racismo. E eu acho que é uma coisa de que já se tem falado muito, por exemplo, no movimento feminista, que significa poder falar, sim, eu sou feminista, eu sou antirracista. Então, queria só perguntar para ti o que significa para uma pessoa ser não só contra o racismo, mas mesmo antirracista. Sim, essa é uma tirada já batida da Angela Davis, não é? Não ser racista, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Mas eu diria para ser antirracista, a primeira das coisas que as pessoas que vivem num contexto racial têm que fazer, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, é abdicar do seu privilégio. Todas as relações do poder que seja opressão machista, opressão sobre orientação sexual, opressão racial, opressão de classe, todas elas assentam uma questão no poder. Não é? Se as pessoas não estiverem disponíveis, não estiveram dispostas a admitir que gozam de um privilégio que retira espaço e direitos e que sufocam outras pessoas, elas não vão ser antirracistas. Elas podem ser contra o racismo, porque é uma posição cómoda, é uma posição moral, mas não é uma posição política, porque não é um compromisso político. O compromisso político obriga a que ser antirracista obriga a uma ruptura total da forma como nós nos organizamos, nos relacionamos enquanto sociedade até agora. Ou seja, obriga a que o facto de eu ser negro não vai fazer com que, se eu for a uma entrevista de trabalho e tiver as mesmas competências ou melhores competências, não é, que a pessoa branca que está ao meu lado, por mais branca que seja, não fique no lugar em que eu devia ficar, por exemplo. Não é? Ou, se eu quisesse alugar uma casa, ter um bom sotaque, já me aconteceu, fazer um teste num jornal de referência, telefonar para as agências, dizer que quero alugar uma casa, digo onde eu trabalho, ficam todos babados, trabalho na Assembleia da República, ou se é um doutor, ter um sotaque, sem este sotaque agora um bocado afrancesado, mas fazer um esforço para ter um sotaque completamente tuga, e dizer-me, sim senhora, pode vir visitar a casa, perguntam o nome, digo Mamadou, e perguntam a minha cor da pele. Perguntam. E a partir daí a casa deixa de estar disponível. Ou telefono e digo, sim, e falo naturalmente com o meu sotaque, e digo o meu nome, dizem-me que está já ocupado, liga-me uma pessoa branca, portuguesa, e dizem, pode vir visitar a casa que está disponível. Este tipo de coisas, não é? Ou seja, o antirracismo e, sobretudo, outra coisa para responder a isso é, para ser-se antirracista, nós não podemos calar nenhuma injustiça. Ou seja, nós não podemos não podemos reproduzir piadas, tiradas racistas sob capa do politicamente correto ou de liberdade de expressão, não é? Como ouvimos muitas vezes falar, porque a liberdade de expressão ela tem que ser total, obviamente, numa democracia, mas a sua totalidade tem que corresponder a uma coisa muito básica em sociedade: responsabilidade. Não é? A responsabilidade de não agredir ninguém por aquilo que esta pessoa é a essência da convivência em sociedade e da democracia. Se alguém achar que me pode maltratar em nome da liberdade de expressão porque eu sou negro, isto não é liberdade de expressão, não é? É o contrário. É a liberdade de poder agredir em nome de um conceito que podia nos juntar a todos e a todas. Portanto, para mim, para ser antirracista é tudo isso. É nós não permitirmos que se perpetuem as injustiças e que nós percebamos que temos uma responsabilidade de assumir que, para as pessoas que foram deixadas para trás, para poderem apanhar o comboio, nós temos que abrandar. Não é? E este abrandar significa nós temos que perder alguns privilégios
E essa perda de privilégio não significa que essas pessoas que se vão juntar a nós vão se sobrepor. Não é? A ideia de que eles vêm tomar, não é? Essa ideia tem que acabar, porque se todos nós formos iguais, em termos de igualdades, de oportunidades, e sermos vistos e vistas apenas por aquilo que nós somos, para além da nossa dimensão cromática, que somos pessoas, a partir daí é possível nós percebermos que o racismo, sim, tem componente político-ideológica, mas também tem uma componente psicológica, não é? Que é contra ela também que nós temos que lutar como sujeitos políticos, para fazer com que depois haja consciência coletiva, para que as pessoas sejam tratadas sempre com dignidade. Porque eu acho que no dia em que as pessoas perceberem que não vão admitir serem tratadas de uma forma indigna, nesse dia percebem porque é que o George Baldwin dizia, não é? Um negro nos Estados Unidos, para sobreviver, tem que estar sempre com raiva. Porque a violência da indignidade não nos permite estar sempre em sossego. Não é? E eu acho que é isso. São essas coisas que fazem com que hoje a nova geração, por exemplo, eu estou muito esperançado com esta manif. Eu fiquei muito contente de ver tanta gente nova, sem nenhuma organicidade, não vieram através das associações tradicionais, não vieram através de partidos, não vieram através de sindicatos, e vieram porque perceberam que ao seu lado no dia a dia há pessoas que são violentadas por aquilo que elas são, porque são negras, porque são ciganas, porque são muçulmanas, porque são mulheres, porque são homossexuais, porque são lésbicas. Perceberam isso e perceberam que, ao fim e ao cabo, do que se trata aqui é justiça e dignidade. Mas, ao mesmo tempo, só aparecer a manifestação ainda não é o que estava-se a falar de mesmo abdicar o seu próprio privilégio, não é? Tipo, não. É uma coisa, justamente também porque estamos numa época Sim. em que está a virar mais e mais, não só aceitável, mas quase tipo em moda, Sim. dizer que estás no lado dos movimentos. Sim. O que seria a ação ativa que eles teriam que fazer para mesmo comprovar que são antirracistas? O que seria uma ação em que estariam lá mesmo a abdicar o seu próprio privilégio? Elas têm que se mobilizar, têm que ativar a sua cidadania, permanentemente, não é? Porque a consciência política não é uma manta, não é? Que se põe e que se tira, não é? É um compromisso. Portanto, quando as pessoas têm consciência política, quer dizer que têm um compromisso para com ideias como justiça e dignidade. E isso é um compromisso cotidiano, ou seja, é um compromisso consigo próprio, primeiro. Eu não vou permitir que haja injustiça enquanto for possível da minha parte, e farei tudo para juntar pessoas para que isso não possa ser possível. Não é? E isso sim, portanto, é um compromisso cotidiano. É vestir a pele e não a roupa, não é? Da consciência política. Muito obrigada. Obrigado. Ok? Foi fixe? Obrigada, foi super interessante. Foi bom? Foi bom? Pronto. Não sei se devia ter falado no final, eu não ouvi nada, mas pronto. Acho que foi ok. O tempo suficiente, não é? Em vez de dizerem que acabou e eu tipo, yeah.